Então tá, então vamos lá. Vamos começar nossa análise de decisão. Bom, eu vou falar porque existem dois tipos de decisão. Decisão sem experimentação e decisão com experimentação, certo? Nós vamos ver os dois tipos e nós vamos, nos dois casos, a gente usa um diagrama, eu posso dizer que é um diagrama que é a árvore de decisão. Esse diagrama te mostra suas escolhas através de ramos de uma árvore, como se fosse uma árvore, né? E esses ramos mostram as probabilidades de ganho e escolha para você conseguir visualizar o seu problema inteiro nesse diagrama. E assim você conseguir tomar a melhor decisão. E eu vou ensinar vocês a construir essa árvore de decisão, certo? Não é nada complexo, não. Bom, então até agora a gente toma as nossas decisões com um certo grau de certeza, que é aquilo que eu falei para vocês. Até agora, quando a gente estava estudando teoria dos jogos, a gente montava nossas estratégias baseados na racionalidade do outro jogador e vice-versa. Então, a gente chegava num consenso, num equilíbrio de Nash ou num equilíbrio de estratégias mistas, né, dos planos estratégicos, validando o quê? Que o outro agente também era inteligente, era racional e ia maximizar a sua escolha, assim como eu estou maximizando a minha escolha no sentido que eu quero o melhor para mim, estou maximizando o meu bem-estar. Pois bem, aí a gente montava lá os nossos modelinhos matemáticos, calculava as probabilidades ou chegava nos resultados, de acordo com as matrizes de ganhos, né, que a gente sabia o ganho de cada jogador. Enfim, mas no ambiente real, na maioria das vezes a gente toma decisão em ambiente que está cheio de incerteza. Não tem como eu ficar manipulando a estratégia no sentido que o outro também vai ser sensato assim como eu. Ou mais do que isso, que nem eu disse, tem coisas que, mesmo se eu estiver jogando ou estiver lidando num ambiente que eu possa maximizar algum ganho, esse ambiente é aleatório por natureza. Por exemplo, eu quero sair, a probabilidade de chover ou não, quero fazer uma corrida, vai chover ou não, existe uma probabilidade, isso é um evento aleatório, não tem como falar, Jesus, não faça a chuva cair, São Pedro, segura o pé d'água. Não tem como. Então, na maioria das vezes, a gente tem que fazer escolha num ambiente de incerteza. Aí eu coloquei aqui algumas situações, principalmente situações voltadas a mercado. Imagina que eu sou um fabricante e quero lançar um novo produto no mercado, certo? Por exemplo, a Coca-Cola quer lançar um novo refrigerante. Ela está com um ambiente total de incerteza. Por quê? Qual que vai ser a reação desses prováveis clientes? Eles vão gostar desse novo refrigerante? Não vão? Quanto que ela deve produzir desse refrigerante num ambiente de incerteza que ela está lançando agora o produto? Ela não sabe se vai ter boa aceitação. O produto vai ser comercializado de um sentido experimental ou eu vou colocar ele numa pequena região e vou ver o que as pessoas acharam? Ou eu vou distribuir para o mundo inteiro? Qual o nível de propaganda que eu vou usar para esse produto? Entende? É um monte de escolhas que são feitas em ambientes totais de incerteza. Aí que entra o lance da decisão. E aí eu vou dizer para vocês o que envolve com e sem experimentação, tá? Então, a análise de decisão vai dar para a gente uma estrutura metodológica para que a gente tome uma decisão racional quando os resultados são incertos. Ainda assim, existe uma chance de, nessa decisão, existe uma probabilidade de eu não ter um ganho positivo. Mas isso se deve à natureza do evento, que é aleatória. Por exemplo, hoje de manhã fez um sol de rachar. Eu queria fazer uma corrida. Com esse sol de rachar, a probabilidade de chover é minúscula. Então, o meu ganho vai ser alto se eu sair para fazer a corrida. Contudo, mesmo com uma probabilidade pequena, ainda existe a chance de chover. E eu, no meio dessa corrida, ainda me deparar com a chuva. A probabilidade é pequena. Oi, pode falar. Você falando isso aí, tá me lembrando, mercado financeiro, de ações. Também existe incerteza, ambiente de incerteza. de manhã, você não sabe... de tarde, muda tudo assim. Tudo na vida, né, gente? Eu tô dando exemplos do cotidiano, mas poderia ser... Existem inúmeros cenários que nós tomamos decisões em ambientes de incerteza. Quando a gente vai investir num relacionamento, a gente não sabe se vai dar certo aquele relacionamento ou não. Mas existe algo dentro da gente, ou uma probabilidade interior, vamos dizer assim, que faz a gente tomar aquela decisão. Cenário político. Gente, a vida é movida por incerteza, né? Ninguém tem como prever o futuro. Então,
A mãe de Ná tem, mas ela não contou pra gente o segredo, né? Vamos lá. E aí, o que é a experimentação? Então, o que a gente busca numa análise de decisão? É que, às vezes, a gente pode tomar uma decisão imediata, baseada apenas naquela estrutura que a gente está vendo naquele momento, ou a gente pode deixar essa decisão para depois de uma outra análise. Por exemplo, eu não falei da chuva. Eu quero sair para correr. Estou olhando para o sol está lindo, não vai chover. Na minha expectativa, não vai chover, porque o sol está pino. Vou correr. Isso é uma decisão imediata. O que eu poderia fazer antes de tomar essa decisão de correr para ter maior certeza de que não vai chover? Verificar a previsão do tempo. Verificar a previsão do tempo. Eu poderia. Mas a previsão do tempo é certa 100%? Não. Não, mas ela vai me dar uma probabilidade maior de acertar sobre o tempo. Ela melhora o meu resultado, não melhora? Melhora. Mas ainda existe uma chance de chover. Eu diminuí a chance, mas ainda existe. Isso que é experimentação. A experimentação é quando a gente tem ainda na nossa manga uma carta. Carta na manga. Tipo assim, antes de tomar a decisão imediata, eu posso pensar em alguma estratégia, seja uma pesquisa, seja uma ferramenta, seja o que for, que pode me dar uma probabilidade mais assertiva sobre a minha decisão. Ou seja, olhar o clima-tempo vai me dar uma probabilidade mais assertiva do que o simples fato de eu olhar para o céu. Ou eu conheci um boy lá naquele... Como que chama aquele aplicativo que vocês usam para namorar, gente? Que na minha época não tinha, não. Não, tem um aplicativo que todo mundo usa, gente. Como que chama? Tinder. Ai, deu match. Tô gostando, fulaninho, deu match. Mas, sei lá, sabe se o cara é um psicopata? Se o cara é um estuprador, sei lá, o que o cara é? Tem uma melhor chance de você melhorar a sua escolha. Ai, ele é gatinho. Então, o que você faz? Você vai lá, procura o cara, procura pelo nome dele, dá uma refinada na internet. Ou seja, você está tomando uma decisão com experimentação. Você simplesmente não foi lá e topou o encontro. Você foi procurar saber mais a respeito daquele camarada antes de tomar sua decisão. Ainda assim, você pode se ferrar. O cara pode ser um estuprador, pode ser, sei lá, um serial killer, mas você ainda foi pesquisar alguma coisa para melhorar o seu ganho. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, professor. Sim, professora. Então, vamos lá. O teste pode ser feito, por exemplo, no exemplo que eu dei lá do fabricante lançando um novo produto no mercado, ele pode ser um teste seguinte: eu quero verificar a reação do consumidor antes de tomar uma decisão se deve ou não prosseguir com a produção e comercialização desse produto. Então, se eu quisesse lançar um novo refrigerante, eu podia simplesmente fazer um teste de mercado. E para as grandes redes varejistas, aí, tipo Atacarejo, Walmart, sei lá, essas grandes atacadistas, Big, né, que agora é Big, Açaí, e ir lá com uma promotora e botar a promotora para botar o público para degustar e a gente fazer uma pesquisa de mercado para ver se eles vão gostar do meu refrigerante ou não. Antes de sair produzindo um refrigerante e lançando ele no mercado. Bom, então aqui a gente fala que esse tipo de teste é o teste de desempenho, né? E aí a gente chama ele de experimentação de desempenho. E antes de eu tomar a decisão, existem duas possibilidades. Ou eu tomo a minha decisão sem experimentação, de imediato, ou eu faço a minha decisão baseada numa experimentação. Aí eu executo um teste de desempenho ou uma experimentação de desempenho. Então, a gente vai dividir a tomada de decisão em duas correntes. Sem experimentação, que é aquela decisão imediata, e a com experimentação, que é quando eu faço uma análise mais refinada para melhorar a probabilidade da minha decisão, certo? Às vezes, essa experimentação, em vez de melhorar a minha probabilidade, ela piora a minha probabilidade. Então, antes eu estava certa em tomar uma decisão. Na hora que eu faço a experimentação, eu mudo totalmente de ideia. Por exemplo, no caso do refrigerante, um refrigerante super legal, eu vou lançar um refrigerante de abacaxi. Eu adoro abacaxi, a gente experimentou abacaxi, fiz um refrigerante maravilhoso. Mas isso é o meu paladar. Quando eu vou para o mercado, Walmart, Açaí, Big e tal, todo mundo experimenta, o público falta vomitar o meu refrigerante.
Antes eu estava super propensa a lançar o refrigerante de abacaxi, porque no meu paladar deu super certo. Mas a grande maioria mostrou que o refrigerante é uma porcaria. Então, eu vou lançar o refrigerante? Óbvio que não, porque como administrador eu quero lucrar. Deu para entender, né? Então, às vezes, a gente muda. Aí, vamos começar com um exemplo. Esse exemplo eu tirei do livro, do Rio. A outra coisa que eu queria perguntar para vocês. No final de todas as minhas aulas, vocês viram que eu deixei um link do Dropbox para vocês pegarem as bibliografias? Que as bibliografias eu tenho elas em PDF. Aí eu deixo... Se vocês não se tocaram nisso, vocês podem ir lá e baixar. São os 2 livros que eu uso, que é o da Tarra e do Rio. Vocês podem baixar ele lá. E aí vocês estudam os 2, né? Ou se não quiser estudar, continua usando os meus slides. Mas só para vocês saberem de onde eu tiro o material das nossas aulas. Na verdade, esse material é um compacto do que está lá no livro, tá bom? Bom, então vamos para o nosso exemplo. Esse exemplo eu tirei do livro do Rio, tá? Eu acho que está no capítulo 15 ou no capítulo 16 de análise de decisão. Ok? Se vocês quiserem consultar lá, é o mesmo exemplo que está no livro. Então, seguindo. A Gopher Brook Company, falei chique, né? É proprietária de uma área de terra que pode conter petróleo. Botão para entrar, né? Ô, gente, olha o microfone aí, galera. Na banha eu olho. Ó o microfone! Deixa eu ver quem tá com o microfone ligado e dar um pitch aqui. O problema é que não Desculpa, professora. vai cair a luz aí tomando banho, ó. Então, vamos lá. Voltando. A Gopher Brook Company é proprietária de uma área de terra que pode conter petróleo. Um geólogo, consultor, relatou à direção que ele acredita que haja uma chance em 4 de encontrar petróleo. Em virtude dessa possibilidade, outra companhia petrolífera ofereceu $90 mil para comprar o terreno. Entretanto, a Gopher Brook está considerando a possibilidade de permanecer com o terreno de modo a ela própria perfurá-lo em busca de petróleo. O custo de perfuração é de $100 mil. Se for encontrado petróleo, a receita esperada resultante será de $800 mil, de forma que o lucro esperado da empresa após dedução do custo da perfuração é de $700 mil. Então, ela gasta $100 mil para perfurar, mas lucra 800. Lucra não, ela recebe 800. Então, o lucro seria de 700, que seria a receita menos o custo, 700. A empresa arcará com uma perda de 100 mil, que é o custo da perfuração, caso o terreno esteja seco, sem nenhum petróleo. E aí, a gente sintetizou isso nessa tabela. Então, qual que é a situação? A Gopher Brook tem um terreno que pode ter petróleo. E aí, ela tem 2 opções. Ou ela perfura o terreno para achar o petróleo, ou ela vende o terreno. Se ela vender o terreno, tanto faz se tiver petróleo ou se não tiver petróleo. O prêmio dela vai ser de 90 mil, porque ela vai vender o terreno por $90 mil. Entretanto, se ela decidir ficar com o terreno, não vou vender o terreno, vou ficar com ele. Vou eu mesma perfurá-lo, a empresa. Aí eu posso perfurar o terreno, lucrar 800 mil, só que o custo de perfuração é 100 mil. Então, eu recebo 800 mil, mas eu pago meu custo de 100, então meu ganho é de $700 mil. Ou eu posso perfurar e dar com meus burros na água e não achar nada. Não vendi, perfurei e o terreno estava seco, não tinha nada. Perdi 100 milzão. É uma das probabilidades, ela tem essa chance. Então, o que acontece aqui? Existe uma probabilidade que é uma chance em 4 de achar petróleo. Uma chance em 4 é 1 sobre 4, ou seja, tem uma probabilidade de 25% de achar petróleo e uma probabilidade de 3 em 4, que seria de 75% de não ter petróleo. Correto? Eu sou a empresa. Eu posso tomar essa decisão de forma imediata. Falar, não, eu vou perfurar. Não, não vou perfurar, vou vender. Isso é uma decisão imediata. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso contratar uma empresa que trabalha com geologia, eventos sísmicos, para me dizer se aquele terreno realmente pode ou não ter petróleo. Mediante o quê? Eu vou avaliar o custo disso, né? Porque se o custo for muito alto, talvez nem compensa eu fazer essa pesquisa. Se o custo for baixo, opa, vale a pena ou não, mediante aos ganhos que eu posso ter com isso? Então, repara, eu tenho aqui nesse mesmo problema duas possibilidades. Tomar minha decisão de olhos cegos, falar fura ou vende, ou
contratar uma empresa, um geólogo, sei lá, enfim, existe uma gama de opções no mercado para falar assim, opa, vale a pena ou não perfurar? E mediante essa pesquisa eu tomar minha decisão. Então, mediante uma experimentação, eu falo, opa, vale a pena furar. Ou não vale a pena furar. Então, eu escrevi aqui, ó, antes de decidir se deve perfurar ou vender o terreno, outra opção é realizar um levantamento sísmico detalhado para obter uma estimativa melhor da probabilidade de encontrar petróleo. Deu para entender o probleminha? Deu para entender como eu montei essa matriz baseada na interpretação do problema? Deu sim, professor. Ótimo. Então, vou dar sequência. Agora a gente começa a brincadeira, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o cenário sem experimentação, que é aquele que a gente toma decisão de imediato. Bom, quando a gente vai tomar a decisão, a gente deve escolher uma das opções dentro das opções que a gente tem, ou seja, uma das alternativas dentro do conjunto de alternativas. As minhas alternativas são perfurar o terreno ou vender o terreno. Mas vocês viram que a chance de eu encontrar petróleo ou o terreno está seco é um evento aleatório. Não tem como eu saber se tem petróleo ou se não tem petróleo. Isso é uma situação totalmente aleatória. Não tem como eu dominar isso. E aí a gente chama esse evento aleatório ou esse fator aleatório de estado de natureza. O estado de natureza é aquela condição que eu não posso dominar. É um estado de natureza. Existe uma probabilidade daquilo acontecer ou uma probabilidade daquilo não acontecer. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai trabalhar com o estado de natureza que nem a gente trabalhou em teoria dos jogos. Você é o tomador de decisão, você decide entre perfurar ou vender. Você é o jogador 1. E o estado de natureza vai ser o jogador 2, que pode ter petróleo ou pode não ter, o terreno está seco. A questão é que quando a gente fazia a nossa estratégia baseada em 2 jogadores, a gente tinha a racionalidade dos 2 agentes. Então, eu escolhia, eu, jogador 1, pressupondo que o agente 2 também ia melhorar a condição dele. E aí a gente fazia uma alocação de recursos de forma eficiente. Agora, a natureza não é eficiente, a natureza são probabilidades. Então, eu só posso tentar maximizar o meu ganho baseada nas probabilidades que a natureza me der. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um valor esperado do prêmio que eu posso ter mediante as probabilidades que a natureza está me dando. Então, olha, assim as alternativas e o estado de natureza possíveis podem ser vistos como as estratégias disponíveis para os respectivos jogadores, em que cada combinação de estratégia resulta num prêmio para o jogador 1, que é o tomador de decisão. A estrutura e análise de decisão vai ser mantida assim. O tomador de decisão precisa escolher uma das alternativas, perfurar ou vender o terreno. A natureza escolhe, então, um dos estados de natureza possíveis. Lembra, a natureza escolhe, eu não posso mandar na natureza, por isso são eventos aleatórios. Cada combinação de uma alternativa de decisão e um estado de natureza resulta em um prêmio que é dado como uma das entradas da tabela de prêmios. Essa tabela de prêmio deve ser usada para encontrar uma alternativa ótima para o tomador de decisão de acordo com o critério apropriado. Existem vários critérios para a gente usar. Só que a gente vai usar um critério específico, que é o critério de decisão de Bayes, que vem daquele teorema de probabilidade condicional, teorema de Bayes. Eu vou falar deles para vocês, tá? Lembre-se, tá? Que na teoria dos jogos, os 2 jogadores são supostamente racionais e escolhem suas estratégias para promover o próprio bem-estar. Contudo, a natureza é um jogador passivo, que escolhe suas estratégias, ou seja, o seu estado de natureza, de uma maneira aleatória. Então, vamos seguir. Qual que é a regra de decisão de Bayes? Esse critério visa melhorar as melhores estimativas das probabilidades dos estados de natureza. O que a gente faz? A gente usa a probabilidade como um ponderador do ganho, para a gente calcular um valor esperado. Na realidade, a gente vai calcular uma média ponderada do ganho, baseado nas estratégias do jogador 1, que é o tomador de decisão. Digamos que eu decida vender. O meu ganho esperado é 25% de 90 mil, se eu vender o terreno, ou se tiver petróleo, ou se não tiver. Porque se eu vender o terreno, eu vou ganhar 90 mil. Então, vai ser 25% de 90 mil e 75% de 90 mil, vai dar 90 mil. Agora, se eu decido perfurar, eu tenho uma probabilidade de 25% de achar petróleo
Ou seja, 25% do ganho que eu tenho de achar petróleo, o ganho de achar petróleo é 700 mil. Ou 75% de não achar nada. E aí, em vez de ter ganho, eu tenho uma perda de 100 mil. Então, 75% de 100 mil. Ou seja, eu uso as probabilidades do estado de natureza como ponderadores para, em cima desses prêmios esperados, para a gente ter uma média e um valor esperado estimado. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Está aqui a nossa tabelinha. Eu tirei aquele tanto de zero só para ficar mais fácil a interpretação. Se eu decidir vender o terreno, tanto faz. Eu vou ganhar 90 mil. E se a gente multiplicar essas probabilidades aqui, a gente vai ver que também vai dar 90 mil. Na hora de somar esses dois valores mediante os seus ponderadores. Agora, se eu decidir perfurar o terreno, eu tenho uma chance de 25% de 700 mil contra uma chance de 75% de perder 100 mil. Então, o que a gente faz? A gente multiplica 25% por 700 e 75% por 100. Esses dois valores são os ponderadores. Somo esses dois resultados e aí eu tenho um ponderador, um valor médio, um valor esperado. Então, como que é o prêmio esperado? O prêmio esperado de perfurar 25% de 700 e 75% de perder 100 mil. O prêmio esperado, então, é de 100 mil. 25 vezes 700, eu acho que dá... Deixa eu ver quanto que dá. É um quarto de 700? Dá 600, 175. E 75% de 100 é 75. Então, se eu fizer 175 menos 75, eu vou ter 100. Então, o meu ganho esperado de perfurar é de 100. Contudo, o meu ganho esperado de vender, 25% de 90 mais 75% de 90 é a mesma coisa que calcular 90. 100% de 90. Porque os dois valores são idênticos, né? Então, isso vai dar 90. Aí eu comparo esses dois prêmios. Eu viro e falo assim, olha, se eu decidir perfurar, minha chance é de ganhar 100 mil. Minha chance esperada, vamos dizer assim, né? Agora, se eu decidir vender, eu ganho 90. O que é melhor, ganhar 100 ou ganhar 90? E aí, gente? Ganhar 100. Então, o que eu faço? Essa é uma decisão imediata. Como 100 é maior que 90, eu escolho perfurar. Isso seria a minha decisão sem experimentação, certo? A gente usa análise de sensibilidade para verificar o efeito da imprecisão dessas probabilidades. Por quê? O que a gente está usando aqui é a probabilidade como uma medida de ponderar esse valor esperado. Só que, e se essa probabilidade aqui é sensível? O que quer dizer isso? Será que realmente a chance é de 25%? Ou se essa chance for de 10%? Se essa chance for de 15%, de 30%, o quanto que o meu resultado é sensível a essa probabilidade? Porque se o meu resultado for muito sensível a essa probabilidade, talvez valha a pena eu melhorar ela. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos ver a sensibilidade do meu resultado a essa probabilidade. Então, vamos seguir. Tranquilo até aqui? Tá indo, gente? Beleza. Sim. Então, eu vou continuar o exemplo. Vamos imaginar que a empresa, ela não contratou ninguém, ela sozinha. Ela acredita que as reais chances dela de ter petróleo no terreno dela varia de 15% a 35%. Ela não acredita nessa probabilidade prévia que o problema deu, não. Ela acha que pode ser 15, pode ser 16, ou seja, um intervalo que vai de 15 a 35. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente não sabe o valor dessa probabilidade. Vamos chamar essa probabilidade de ρ. Não sei quanto que é essa probabilidade. Se eu não sei quanto é essa probabilidade, vamos criar, então, um modelo matemático para eu saber como que vai funcionar isso. O prêmio esperado da minha perfuração vai ser 700 vezes a probabilidade de encontrar petróleo, menos o prêmio de 100 vezes a probabilidade de não ter petróleo, do terreno estar seco. Como a soma dessas probabilidades tem que ser 100%, então a probabilidade de ter petróleo é P, e a probabilidade é ρ, e a probabilidade de não ter petróleo é 1 menos ρ. Ou seja, se essa probabilidade for de 15%, a de não ter é de 85%. 1 menos 15 dá 85%. 1 não, 100%, né? Se essa probabilidade for de 20, 0,20, a probabilidade de não ter petróleo é de 0,80, porque 1 menos 0,20 dá 0,80.
E assim eu consigo estimar esse prêmio esperado usando apenas a variável ρ, que é essa probabilidade. Por que eu estou construindo isso? Porque agora, olhando para esse ρ como uma variável, eu posso descobrir o quanto que o meu resultado é sensível a ela. Quanto que esse ρ vai valer ou deve valer para que o meu prêmio mude, no sentido que eu possa preferir vender do que perfurar, ou vice-versa, eu fique mais adepta a perfurar do que a vender. Como vender 90 mil é uma constante, não tem variação. Vender é 90 mil. Tanto faz se eu encontrar ou não encontrar petróleo. Na hora de fazer essa conta aqui, eu vou ver que o prêmio de vender é 90 mil. Então, o que acontece? Vamos supor que eu acredite que a chance seja pequena, dentro das minhas estimativas, seja de 15%. Se essa chance for de 15%, eu vou pegar o meu prêmio lá, vou trocar o ρ por 15% e vou calcular o valor esperado. Então, se a chance de encontrar petróleo no limite inferior do que eu acredito, que é 15%, vai me dar um prêmio esperado de 20%. Ou seja, é pequeno esse prêmio esperado comparado ao anterior, que me dava uma chance de 25%. Agora eu vou para o meu limite superior. Se a minha probabilidade for de 35%, se a minha probabilidade for de 35%, quando eu calcular esse prêmio esperado, a minha chance, o ganho que eu vou ter é 180, que já é bem maior que o anterior. Olha, peraí, uma mudança tão pequena na probabilidade gera resultados significativos na minha decisão. Que, olha, uma probabilidade pequena de 15%, eu já vou perder, eu vou ganhar só 20%. Para mim é melhor vender o terreno. Agora, uma probabilidade de 35% já faz eu ter um ganho que é o dobro da venda do terreno. Isso mostra o quanto que eu estou sensível a essa probabilidade. Se eu for desenhar isso num gráfico, essa linha crescente aqui, ó, representa o ganho caso essa probabilidade possa ser mutável, né? Analisando essa linha aqui, ó, 800p menos 100. Analisando a flexibilidade dessa probabilidade. E a linha reta seria se eu vendesse o terreno. Vendendo o terreno, meu ganho para qualquer probabilidade de encontrar ou não encontrar petróleo vai ser 90 mil. Não vai mudar esse ganho. Eu posso ficar com raiva de não furar o terreno e descobrir que outra empresa furou e ganhou muito dinheiro. No máximo é isso que vai acontecer. Mas raiva não entra no nosso problema, então o meu ganho é 90 mil se eu vender. Agora, se eu tiver probabilidades aqui diferentes, na hora que eu traço essa reta, só existe uma probabilidade aqui que me dá um ganho equivalente, que é o ponto C. O ponto A, que é uma probabilidade de 15% de eu achar petróleo, me dá um ganho de 20%. Eu não pus aqui no gráfico, mas dá para ver mais ou menos que ele me dá um ganho menor que 90%. A probabilidade de 35% já me dá um ganho quase que o dobro. Vem aqui, ó, me dá um ganho, quase que o dobro, não, dá um ganho que é o dobro, que é 180. O ponto C é o ponto que cruza as duas retas. É a probabilidade de sensibilidade, vamos dizer aqui. Essa é a probabilidade onde eu mudo as minhas escolhas. Se a minha probabilidade for maior que esse valor, eu vou querer perfurar. Se a minha probabilidade for menor que esse valor, eu vou querer vender. Então, eu sou muito sensível a esse valor. Esse valor aí norteia muito a minha decisão. Ó, o ponto A, eu tenho o prêmio esperado 20 e 90. Eu prefiro... A chance de perfurar é menor do que a minha chance de vender. Eu vou preferir vender. No ponto B, eu vou ter a mesma coisa. 180 maior que 90, que seria vender. E aí, eu vou preferir perfurar do que vender. Então, esse ponto C aqui é quando o prêmio esperado é 90 e a probabilidade desse ponto C é exatamente 23,75%. Então, olha, a decisão é muito sensível a esse valor da probabilidade. A decisão de perfurar ou a decisão de vender é sensível ao valor da probabilidade, que é aproximadamente 24%. Se a minha probabilidade for maior que 23,75%, eu prefiro perfurar. Agora, se for menor, eu prefiro vender. Então, poxa, eu vou ter que ver se existe uma maneira de eu melhorar essa probabilidade. Porque já que eu sou tão sensível a ela, eu tenho que tentar achar uma probabilidade que eu sou mais confiante para tomar minha decisão. Porque senão eu vou ficar muito volátil a minha decisão. Aí que entra a parte da experimentação. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um teste adicional, que é a experimentação, para aperfeiçoar a estimativa dessa probabilidade prévia, que foi a probabilidade que o problema deu.
Chamamos essa estimativa de probabilidade posterior. Ou seja, eu vou fazer uma experimentação tentando fazer a minha probabilidade prévia virar uma probabilidade posterior. Não é que eu quero uma probabilidade melhor. Eu quero uma probabilidade mais assertiva, de forma que eu possa tomar minha decisão mais confiante. Às vezes, na hora de fazer a minha análise, a minha probabilidade, em vez de ser melhor, fica um resultado pior. Aí eu vou fazer uma análise lá com um geólogo e a probabilidade que antes era de 25% cai para 15%. O que acontece? A probabilidade é melhor? Não, a probabilidade acabou tornando o meu resultado pior. Contudo, ela deixa a minda decisão mais confiante. Eu prefiro vender do que perfurar, porque a chance de eu perfurar e dar com os burros na água fica alta. Então, eu falo assim, você tá doido? Vou perfurar esse trem, não. A probabilidade caiu pra caramba, eu vou gastar um dinheiro e não vou ganhar dinheiro nenhum com o petróleo. Então, vou fazer o quê? Vou vender essa praga desse terreno. Então, nem sempre, quando eu faço uma probabilidade posterior ou posteriores, eu vou melhorar o meu resultado. Às vezes, eu pioro. O que eu melhoro? Eu melhoro a minha decisão sobre o problema. Eu deixo o problema mais assertivo. Agora, eu vou acertar totalmente? Não. Porque eu ainda estou trabalhando com uma situação aleatória. Eu posso ter aquela condição que eu fiz uma pesquisa com um geólogo fodástico aí do mercado. O geólogo falou que o meu terreno, a probabilidade de ter petróleo é 15%. Aí eu decido não perfurar. E aí o maldito do cara que compra meu terreno, ele perfura e acha o petróleo. Aí eu vou querer matar o geólogo. Não posso matar o geólogo. Por quê? Porque ainda existia uma chance de ter petróleo. Era uma chance pequena? Era, mas existia. Eu que preferi não fazer isso porque a probabilidade, no meu ponto de vista, era pequena. Ou na análise de ganhos, quando eu fiz a análise de ganhos pela teoria de Bayes, eu vi que o meu prêmio era muito pequeno, o meu prêmio esperado. Falei, eu não vou perfurar nada. Deu para entender? Então, nem sempre a probabilidade posterior melhora o meu resultado. Ela melhora a minha assertividade sobre o problema. Ok? Então, vamos continuar. Como que a gente faz isso, então? Agora é a hora que a gente vai suar. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente melhorar o problema. A gente atualiza o exemplo. Porque agora a gente vai mexer com uma experimentação. Ou seja, a gente vai colocar uma informação nova no problema, certo? Que informação é essa? Vou contratar um geólogo ou uma empresa de eventos sísmicos para fazer a análise daquele terreno e me dizer a real probabilidade de achar petróleo. Segundo passo. A gente encontra, então, as probabilidades posteriores. E depois a gente faz a decisão se vale ou não a pena realizar a experimentação. O que quer dizer isso? Porque para realizar uma pesquisa ou para fazer um levantamento sísmico, existe um custo. Eu não tenho a menor ideia quanto o geólogo vai me cobrar, mas digamos que o geólogo me cobra um valor muito alto. Talvez nem valha a pena fazer essa experimentação. Porque na hora de eu fazer a análise de ganhos e pagar a empresa que está fazendo a pesquisa para mim, o custo é tão alto que, em vez de ganhar, eu estou perdendo. E aí eu falo, não vale a pena fazer essa experimentação, não. Largar essa experimentação para lá, vou tomar minha decisão de imediato. Ou, melhorou meu negócio aí, a probabilidade melhorou, tá tudo melhorzinho, não. Então eu vou pagar essa experimentação porque vale a pena, porque melhora muito o grau de assertividade do meu problema. Então também eu tenho que ver se vale a pena ou não fazer experimentação baseada em uma análise de custos. Então vamos lá. Vamos voltar para o exemplo. Então, agora é o seguinte. Tem uma nova informação. É possível a gente fazer um estudo sísmico, que indica se a estrutura geológica do terreno é favorável ou desfavorável à presença de petróleo. Então, eu posso fazer um estudo sísmico e falar assim, olha, realmente tem petróleo. Existe uma... Não é que realmente tem. Existem indícios favoráveis à presença de petróleo. Ou existem indícios desfavoráveis à presença de petróleo. O custo desse levantamento sísmico é de $30 mil. Você quer fazer? Aí a gente vai analisar. O que a gente vai analisar? Baseados em experiências passadas, isso aí é uma informação que o problema tem que dar para a gente, ou a estrutura vai dar para a gente. A chance de existir petróleo é dividida da seguinte forma: 60% num cenário favorável contra 40% num cenário desfavorável. Ou tem também a chance de não existir petróleo, e aí eu também tenho os dois cenários. Seria 20% num cenário favorável ou 80% num cenário desfavorável. Repara,
não são complementares. Existir ou não existir petróleo não são probabilidades complementares. Não é assim, tem 60% de chance de existir petróleo contra 40% de não existir. Não é isso. O que a gente está avaliando é o cenário favorável dessa chance acontecer. Num cenário favorável, ou seja, num cenário otimista, com expectativas positivas, a chance de ter petróleo é de 60%. Contudo, existe uma chance de 40% de não ter petróleo. Isso seria um cenário desfavorável. Também, num cenário favorável, a chance de ter petróleo, no cenário de não existir petróleo, é de 20%. Por que eu digo que isso é um cenário favorável? Porque, não existir petróleo, a chance é de 20%. Se você raciocinar, não existir petróleo é uma coisa ruim. Então, se não existe petróleo e a probabilidade é pequena, isso faz para mim um cenário favorável. Porque, não existir petróleo, a chance de não ter petróleo é de 20%, então, para mim é favorável que o cenário desfavorável de não existir petróleo aconteça. Por quê? Desfavorável não existir petróleo é praticamente existir, né? Não é que vai existir, mas significa o seguinte, que há 80% da chance de ser contra o fato de não existir. Vocês conseguem entender isso? É porque é um evento, é como se fosse negar a negação. Sim. É isso? Ai, que bom que vocês entenderam. Então, é isso. Então, repara, essas duas probabilidades são coisas distintas. Elas envolvem cenários de expectativas. Então, vamos lá. Estado existir petróleo. Então, eu tenho um evento favorável para esse estado, que é 60%, contra um evento desfavorável de 40%. Estado não existir petróleo, seria o terreno estar seco. Qual o cenário favorável para o terreno estar seco? 20%. Porque, na verdade, eu não quero que o terreno esteja seco, eu quero que o terreno tenha petróleo. Eu sou gananciosa, né? Então, o favorável seria uma probabilidade pequena. E o desfavorável? 80%. O terreno está seco, a chance dele estar seco é de 80%, isso não é bom, isso é desfavorável para mim. Então, favorável e desfavorável tem a ver com a análise de decisão. Pois bem, seguindo aqui. Então, como que a gente vai tomar essa decisão? Aí eu vou mostrar para vocês o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é aquela probabilidade condicional que a gente viu na primeira aula. Eu vou mostrar para vocês, dado que a probabilidade do estado de natureza, então vamos imaginar, ou a probabilidade de ter petróleo, ou a probabilidade de estar seco o terreno. Isso é a probabilidade do estado de natureza. E a probabilidade condicional. Que probabilidade condicional é essa? É a descoberta, se a descoberta é favorável ou desfavorável, dado a natureza do estado. Exemplo, probabilidade favorável de ter petróleo, ou probabilidade desfavorável de não ter petróleo, ou probabilidade favorável de ter petróleo, probabilidade desfavorável de ter petróleo, probabilidade favorável de não ter petróleo e probabilidade desfavorável de não ter petróleo. Essas probabilidades aqui são 4. Depende. O estado ter petróleo tem uma descoberta favorável e desfavorável. E o estado não ter petróleo, que é o terreno estar seco, também tem uma descoberta favorável e desfavorável. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o inverso disso aí. Eu quero descobrir a probabilidade de ter petróleo, dado que o evento é favorável, ou a probabilidade de ter petróleo, dado que o evento foi desfavorável, ou a probabilidade do terreno estar seco, dado que o evento é favorável, ou a probabilidade do terreno estar seco, dado que o evento foi desfavorável. Então, eu quero achar exatamente o inverso. Eu não quero o estado para depois ter a natureza favorável. Eu quero melhorar minha situação, eu quero ver as naturezas favoráveis antes de tomar decisão baseada no estado, que é seco ou petróleo. Essa probabilidade que vem depois é o que a gente chama de probabilidade a posteriori, a probabilidade posterior. Então, olha, o teorema de Bayes é isso aqui, Da relação estabelecida da probabilidade condicional, ou seja, dados dois eventos, A e B, a probabilidade da interseção desses dois eventos é a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o evento A já ocorreu, vezes a probabilidade do evento A. O que a gente tem aqui?
Se a gente usar o teorema uma vez dentro da probabilidade condicional, por exemplo, o que a probabilidade condicional diz? A probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B já ocorreu, é a probabilidade da interseção desses dois eventos sobre a probabilidade do evento B. O que está acontecendo aqui? Aqui a probabilidade simultânea dos dois eventos serem atendidos ao mesmo tempo sobre a probabilidade do evento B. O evento B aqui se torna o espaço amostral, porque eu quero a probabilidade de ocorrer A, dado que B já ocorreu. Pois bem, se eu pegar essa relação aqui da probabilidade condicional e vier aqui na probabilidade da interseção e substituir por essa equação, eu tenho que a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B ocorreu, é a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu, vezes a probabilidade do evento A sobre a probabilidade do evento B. Repara, a gente está vendo aqui que essa probabilidade de A dado B é como se eu estivesse calculando aqui a probabilidade do estado, o estado é A, e o B é a descoberta. Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A probabilidade do estado seria o quê? Ter petróleo ou o terreno estar seco. Isso é a probabilidade prévia, que a gente chama aqui de P de A no teorema. Certo? É o que é dado no estado inicial, antes de eu fazer a experimentação. É a probabilidade prévia. Eu tenho a probabilidade condicional. O que é essa probabilidade? Dado que eu fiz uma pesquisa, lá, como que eu vou dizer? Existe uma chance de favorável ou desfavorável ao evento ter petróleo ou não ter petróleo. Então, aqui seria a descoberta favorável ou desfavorável, dado que eu encontrei petróleo. Ou a descoberta favorável e desfavorável, dado que o terreno está seco. Então, essas probabilidades aqui são dadas para a gente. Essa aqui é exatamente a que eu busco. Essa aqui está me dizendo o seguinte: a probabilidade de ter petróleo, dado que o evento foi favorável ou desfavorável. A probabilidade do terreno estar seco, dado que existe aí um evento favorável ou desfavorável a isso. Então, como que a gente vai achar essa probabilidade, que é essa aqui de baixo? Usando essa regra de Bayes. Eu vou usar a probabilidade prévia, a probabilidade condicional, que é essa que a gente viu, sobre a probabilidade de B. Aí, quem é a probabilidade B? A probabilidade B seria a probabilidade total do evento ser favorável ou ser desfavorável. A gente tem que ver que é o seguinte: o evento ser favorável, existe chance dele ser favorável o terreno estando seco ou o terreno estando com petróleo. Isso existe favorável, cenário favorável nas duas condições. Assim como existe a descoberta desfavorável, tanto para o terreno seco quanto para o terreno com petróleo. Então, essa probabilidade B vai ser a soma de duas naturezas. Então, e aí, agora a gente vai ver como faz isso. Aqui o que eu estou fazendo é uma conta matemática básica, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer sondagens favoráveis. Aí eu estou chamando de sondagem favorável de F de sondagem sísmica. Então, favorável para sondagem sísmica. Qual que é que eu quero saber? Eu quero saber a probabilidade de ter petróleo, dado que eu tenho um cenário favorável para sondagem sísmica. Ou seja, o cenário está bom. Como que eu faço isso? Eu vou aplicar o teorema de Bayes. Eu vou calcular a probabilidade favorável, dado que o meu terreno tem petróleo. Isso foi dado, a gente teve no slide anterior. Vezes a probabilidade priori, que é a primeira. Qual a probabilidade de ter petróleo lá no terreno? Tanto. Sobre a probabilidade de eventos favoráveis. Repara, a gente teve duas condições de eventos favoráveis. A gente teve a condição de evento favorável para ter petróleo e a gente teve a probabilidade de evento favorável para o terreno não ter petróleo, seria o terreno estar seco. A probabilidade favorável de ter petróleo é 60%. Essa é a probabilidade favorável de ter petróleo. A probabilidade favorável de não ter petróleo, ou seja, do terreno estar seco, era de 20%. Tá aqui. Então, a probabilidade favorável de ter petróleo é 60% e a probabilidade de favorável do terreno estar seco é de 20%. O que a gente vai fazer? Cada uma dessas probabilidades vai ser calculada baseada na probabilidade prévia, que seria o quê? O terreno
tem petróleo, 25%. O terreno não tem petróleo, 75%. O que eu estou fazendo aqui? Ó? A chance favorável de ter petróleo é 60, vezes a probabilidade de ter petróleo. A chance favorável de não ter petróleo é 20, sobre a probabilidade de não ter petróleo. O que eu estou calculando aqui é uma medida ponderada de eventos favoráveis. Quando eu faço essa conta aqui, eu crio o meu denominador, que seria a probabilidade de eventos favoráveis, tendo ou não tendo petróleo. Essa é uma probabilidade total para o evento favorável. E em cima, eu tenho a probabilidade favorável do petróleo vezes a probabilidade da existência desse petróleo. Quando eu faço essa conta, eu chego numa probabilidade de 50%. Ou seja, a probabilidade de ter petróleo, dado que eu estou num cenário favorável, é de 50%. Automaticamente, quando eu for fazer a probabilidade do terreno estar seco, também num cenário favorável, é de 50%. Ou seja, eu melhorei minha chance aqui. Eu melhorei minhas probabilidades, porque antes minha probabilidade era de 25 para ter petróleo e 75 para não ter. Agora, se eu tiver um evento favorável, a minha probabilidade melhora. De 25 vai para 50 e de 75 cai para 50. Ou seja, a probabilidade de eu achar petróleo, dado um cenário favorável, um cenário otimista, aumentou de 50%. E dado a probabilidade de ter um terreno seco num cenário otimista, que era de 75, caiu para 50. Agora, eu não tenho só eventos favoráveis, não. Eu posso ter um cenário ruim. Então, vamos calcular a sondagem desfavorável. É o mesmo raciocínio. A gente faz a mesma coisa. A probabilidade de ter petróleo, dado que eu estou num cenário desfavorável. Lá atrás, a gente viu que a probabilidade de ter petróleo num cenário desfavorável é de 40%. E a probabilidade do terreno estar seco num cenário desfavorável é de 80%. Logo, eu posso calcular aqui, ó, as probabilidades desfavoráveis totais. Tendo petróleo é de 40% e não tendo petróleo é de 80%. Como a probabilidade prévia de ter petróleo era 25%, eu tenho uma multiplicação dessas duas probabilidades, e a probabilidade prévia de não ter petróleo era 75%, eu multiplico aqui. E aí eu vou ter aqui embaixo a probabilidade de um cenário desfavorável, tendo ou não tendo petróleo. Esse seria o meu pior cenário, cenário desfavorável. E a probabilidade de ser desfavorável tendo petróleo é 40%, vezes a probabilidade de encontrar petróleo, que era a probabilidade prévia. Essa probabilidade foi para 14,29, ou seja, antes a minha probabilidade de encontrar petróleo era 25. Quando eu fiz uma análise, eu encontrei duas novas probabilidades. Num cenário favorável, ela aumenta para 50. Mas num cenário desfavorável, ela cai para quase 14%. Automaticamente, a probabilidade do terreno estar seco nesse cenário desfavorável é de aproximadamente 86%. E aí eu tenho também, olha, a probabilidade do meu terreno estar seco num cenário favorável caiu de 75 para 50. Mas num cenário desfavorável, ela aumentou de 75 para 86. E agora, o que eu faço? Você vai analisar, porque você tem uma chance de cair tanto num cenário desfavorável, quanto numa chance de cair no cenário favorável. As duas coisas podem acontecer. A questão é, melhorou o grau de assertividade, uma análise mais acurada dessas probabilidades? Vamos ver. Existe uma maneira de fazer isso sem ter que fazer essas continhas, representando da forma que eu representei. Existe uma maneira mais intuitiva. Olha, vamos organizar isso aqui mais intuitivamente. Eu vou explicar exatamente o que eu expliquei, só que de uma forma mais intuitiva. Eu vou construir uma tabelinha com 4 colunas. Em cada coluna, eu vou calcular uma probabilidade. A primeira coluna vai me dar as probabilidades prévias, que são aquelas que eu faço sem experimentação. São as probabilidades iniciais. Quais foram as minhas probabilidades iniciais? Ter petróleo, 25%. Terreno estar seco, não ter petróleo, 75%. Depois eu tenho as probabilidades condicionais, que são aquelas que a gente viu. Olha, o passado diz que existem 2 cenários, o cenário favorável e o cenário desfavorável. Para os 2 cenários, existe um estado de natureza. O favorável, dado que eu tenho petróleo,
e o desfavorável, dado que eu tenho petróleo. E também o favorável, dado que eu não tenho petróleo, o terreno está seco, e o desfavorável, dado o terreno seco, que são aquelas que a gente também tirou do problema. Então, essas duas primeiras colunas são extraídas do problema. Com essas duas colunas, a gente calcula as duas próximas e chega nessa probabilidade posterior, que é exatamente as probabilidades que a gente achou aqui. A gente vai achar exatamente esses valores. Só que a gente vai fazer isso agora de uma forma mais intuitiva. Então, vamos começar. Probabilidade de ter petróleo é de 25%. Probabilidade de não ter petróleo é 75%. Isso aqui é o estado imediato do problema. Se eu não fizer conta, não fizer nada. Posto isso, eu posso contratar uma empresa que faz lá o levantamento sísmico para melhorar as probabilidades. Só que ela me dá dois cenários. Se tiver petróleo, ela me dá o cenário favorável, dado que tem petróleo. A probabilidade do cenário favorável, dado que tem petróleo, é 60%. Ou o cenário desfavorável. Dado que tem petróleo, você ainda tem uma chance desfavorável disso acontecer, que é de 40%. Beleza. Qual a outra? Dado que o terreno está seco, você tem uma probabilidade favorável, que é de 20%, ou desfavorável, que é de 80%. Essas duas probabilidades são dados. Agora a gente vai para a probabilidade conjunta. O que é isso? Nós vamos multiplicar. Eu vou calcular aqui petróleo e evento favorável. As duas coisas ocorrendo simultaneamente. Então, qual que é a probabilidade de eu ter um evento favorável e ter petróleo? A probabilidade de eu ter um evento desfavorável e ter petróleo. Então, a gente está usando o E. O E é a interseção. Então, eu vou fazer favorável e ter petróleo, as duas coisas simultaneamente. Eu vou fazer 25 vezes 60. Deu 0,15. A mesma coisa, evento desfavorável e ter petróleo. Vou multiplicar 25 com 40. 25 vezes 40 dá 10%. A mesma coisa aqui embaixo. Favorável e o terreno estar seco. Simultaneamente seria 75 vezes 20, 15. E embaixo, desfavorável e o terreno estar seco. 75 vezes 80 dá 60. Se eu somar essas quatro probabilidades, elas são as interseções. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 100%, que seria o evento total. Então, aqui eu estou falando favorável interseção com petróleo, desfavorável interseção com petróleo. Favorável, aqui faltou um F. Favorável interseção com seco, desfavorável interseção com seco. Então, é como se a gente pudesse montar uma tabela, tipo assim, petróleo e seco, favorável e desfavorável. E cada pedaço dessa tabela, eu estou colocando uma probabilidade. 15 mais 10, 25, mais 15, 40, mais 60, 100%. Então, eu dividi essas probabilidades de forma que cada pedaço desse é uma interseção, é uma parte do todo. Agora, eu vou para a probabilidade posterior. Como que eu calculo a probabilidade posterior? Aqui eu quero saber o seguinte: o estado, dado que a minha descoberta é favorável, ou o estado, dado que a minha descoberta é desfavorável. Repara, evento favorável existem dois. Pode ser favorável com petróleo ou favorável sem petróleo. Então, o evento favorável total seria 15 mais 15. Isso é um evento favorável total. Tendo ou não tendo petróleo, eu estou pegando as duas probabilidades que indicam eventos favoráveis. 15 com 15 dá 30. Então, eu posso dizer que a probabilidade de um evento favorável é 30%. Ao passo que a probabilidade desfavorável, tendo petróleo ou não tendo petróleo, é 10 mais 60. Se tiver petróleo é 10, se não tiver petróleo é 60. Então, a chance de ocorrer um estado desfavorável, uma descoberta desfavorável é de 70%. Então, a chance do cenário ser otimista, ser favorável, é 30%. E a chance do cenário ser pessimista ou desfavorável é de 70%. 30 contra 70. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou calcular, de acordo com o estado, ter petróleo ou terreno estar seco, eu vou usar essas probabilidades como as probabilidades do todo. Então, se o estado é favorável e tem petróleo, então, tem petróleo dado que o estado é favorável. Se o estado é favorável, a probabilidade é de 30%. Tem petróleo, dado que a descoberta é desfavorável. Aí a probabilidade é de 70%. Então, vamos ver, ó. Eu quero ver a chance de ter petróleo, dado que o cenário é favorável. Então, a chance de ter petróleo,
Dado que o cenário é desfavorável, vai ser 15, que é favorável, 15 sobre a probabilidade de ser favorável, que é 30. Então, 15 sobre 30 dá 50%. Eu quero saber a probabilidade de ter petróleo num cenário desfavorável, dado que o cenário é desfavorável. Então, vai ser 10 sobre a probabilidade total de cenário desfavorável, que é 70. 10 sobre 70 vai dar aproximadamente 14,29%. A probabilidade do terreno estar seco, dado um cenário favorável. Então, probabilidade de seco, dado um cenário favorável, é 15 sobre a probabilidade de favorável, que é 30, 50%. A probabilidade do terreno estar seco, dado um cenário desfavorável. Então, ser seco é 0,6 e a probabilidade do cenário desfavorável todo é 70. Então, 0,6 sobre 0,7 vai dar aproximadamente 0,8571. Ou seja, 85,6%. 86%. Essas 4 probabilidades foram as mesmas que a gente achou no slide anterior. A questão é que aqui eu criei um ramo que te ajuda a achar essas probabilidades de forma mais intuitiva. A gente pega esse cenário aqui, que seria as interseções, e agrega desfavorável e agrega favorável. Assim, a gente tem a probabilidade do todo, para a gente poder calcular essas probabilidades posteriores. E por que a gente precisa tanto dessas probabilidades? Porque agora a nossa decisão ficou muito mais ampla. Olha o que vai acontecer. Na hora de tomar a minha decisão, eu posso querer fazer um evento, fazer uma pesquisa, e mediante essa pesquisa eu posso encontrar 2 cenários. Eu posso encontrar o cenário favorável e o cenário desfavorável. E mediante a isso, eu ainda posso mudar a minha escolha, se eu quero vender ou perfurar. Então, eu vou tomar minha decisão, ora, de imediato, ou fazendo uma experimentação, e depois dessa experimentação eu posso dizer, vale a pena perfurar ou vale a pena vender? É isso que nós vamos fazer, por isso a gente calcula essas posteriores. Tá dando para ir, gente? Tá tudo bem aí? Ninguém respira, ninguém fala nada? A invasão zumbi não chegou não, né? Tranquilo. Tá dando pra ir. Tá dando para ir? São muitas etapas, tá? Mas depois que a gente pega o jeito, ele é mais tranquilo. O negócio é explicar essas etapas, porque eu tenho que ficar justificando para vocês, né? Mas se tiver dúvida, me para. Aqui eu trouxe a matriz do início, certo? Com as probabilidades prévias e os payoffs iniciais. Por quê? Vamos lá. A gente vai vir aqui e analisar o prêmio agora. Se a descoberta for favorável, qual é o prêmio que eu vou ter? Porque eu tenho 2 cenários, né? O cenário favorável e desfavorável. Se for favorável, a gente tem a opção de perfurar ou vender. Se eu perfurar o terreno para um evento favorável, vai ser 700 vezes a probabilidade de 50% de ter petróleo e menos 100 vezes a probabilidade de 50% de não ter petróleo. Isso num evento favorável. Contudo, eu ainda tenho que tirar 30. Por que eu tiro 30? Porque a minha pesquisa lá, a hora que eu decidi fazer uma análise sísmica do terreno, essa análise me custou 30 mil. Então, eu vou ter que também contabilizar ela aqui. Então, eu vou calcular os novos payoffs, as novas probabilidades de valor esperado e tirar o custo da minha experimentação, que foi a pesquisa para ver se os eventos favoráveis e desfavoráveis. Esse resultado dá 270. Olha como melhorou. Quando eu não estava fazendo experimentação nenhuma, o meu ganho era de 100 contra 90. Eu preferi 100 do que 90. Agora eu posso ter um ganho no cenário favorável de 270 mil. Agora eu também posso decidir vender. Se eu decidir vender num cenário favorável. Num cenário favorável, se eu decidir vender, é 90 mil. 90 mil tendo petróleo ou 90 mil não tendo petróleo. Isso significa que eu vou ganhar 90 mil. Contudo, como eu fiz essa pesquisa, eu tive uma perda de 30. Então, antes eu ganhava 90 sem fazer pesquisa. Agora, fazendo pesquisa, eu ganho 60. Se depois da minha pesquisa eu resolver vender, eu tive um custo extra de 30 mil pela pesquisa. Então, o meu ganho, que antes era de 90 mil com a venda, ele caiu para 60, por causa desse custo extra. Isso aqui a gente viu as descobertas favoráveis. Agora a gente vai ver as descobertas desfavoráveis. Vamos lá, vamos supor que deu ruim.
Então, para descoberta desfavorável, se eu decidir perfurar o terreno, no cenário ruim, no cenário desfavorável, as minhas probabilidades mudaram de 25 para 14 e alguma coisa de encontrar petróleo e de 75 para aproximadamente 86% do terreno parceiro. Então, olha aqui, ó, desfavorável. 700 vezes a nova probabilidade, que é aproximadamente 14% de encontrar petróleo, e menos 100 vezes a probabilidade do terreno estar seco, que foi para aproximadamente 86%. Sem esquecer que a gente teve o custo da pesquisa, que foi de 30 mil. Quando eu fizer essa conta, em vez de estar ganhando, eu estou tendo gasto. Eu estou perdendo 15.700. Então, repara, se eu perfurar o terreno e não tiver petróleo, a minha situação piorou. Eu perdi 15.700. Agora, eu também tenho a chance desfavorável de vender o terreno. Como que seria essa chance? Para as mesmas probabilidades, o prêmio é de 90 mil. De novo, 90 mil. Eu vendi o terreno, eu ganho 90 mil. Contudo, como eu fiz a pesquisa, eu vou ter que tirar esse custo, que foi de 30 mil. Então, no cenário desfavorável ou favorável, se eu decidir vender o terreno, eu vou ganhar 60 mil. Contudo, no cenário favorável, antes, se eu não tivesse melhorado essas probabilidades ou analisado melhor essas probabilidades, eu ganhava 100. Agora eu posso ganhar 270. E aqui, eu simplesmente ganhava, não era 90, né, vendendo o terreno. Aqui agora eu estou vendo que essa chance pode variar entre menos 15,7 ou melhorar muito até 270. Então, e agora? O que eu faço? Bom, então os melhores resultados com a experimentação são, no cenário desfavorável, a gente é sempre melhor vender, porque no cenário ruim eu vou preferir vender do que ter um custo extra. Agora, no cenário favorável, eu vou preferir perfurar, porque eu ganho muito mais do que vendendo. Então, aqui estão os resultados se eu não tirar o custo. O custo é de 30 mil. Tirando o custo, 60 mil vendendo e 270 mil perfurando. Ok até aqui? Vamos seguir. Qual o valor dessa experimentação? O valor dessa experimentação pode ser calculado da seguinte forma. A gente não tem como dizer exatamente se vale, se o valor dessa experimentação é, como que eu vou dizer? A gente busca o valor da experimentação para comparar com o custo. Por quê? Se o valor da experimentação for superior ao meu custo, a gente tem que avaliar se vale a pena ou não fazer essa experimentação. Porque o custo se torna mais alto do que a chance de eu ter um lucro. Vou mostrar para vocês melhor como que isso que eu estou querendo dizer. A gente começa imaginando que existe informação perfeita, certo? Que as informações são claras, não existe problema de assimetria de informação. Se o experimento pudesse realmente identificar o estado de natureza, ou seja, com certeza absoluta ele vai me dar as probabilidades. Ele não vai me dar as probabilidades, a chance favorável ou desfavorável. Ele vai me dar com certeza absoluta o resultado, se vai ter ou não vai ter petróleo dentro do meu terreno, certo? Se a gente pressupor essa situação, imaginando que a informação é perfeita, que eu vou ter a probabilidade correta de ter ou não ter petróleo, a gente escolhe a nossa ação baseada no prêmio esperado máximo. O que seria isso? Essas probabilidades estão perfeitas, elas são com 99, elas são 100% de chance de acontecer. Não existe margem de erro, tá? Então, se não existe margem de erro, o meu prêmio esperado seria 25% de eu perfurar o petróleo, perfurar o terreno e ganhar petróleo. Então, seria 25% de 700. Ou, na melhor situação, o terreno estando seco, eu vou vender e a minha chance é de 75% de ganhar 90%. Isso seria a situação do mundo cor-de-rosa. Se essas probabilidades fossem críveis, não tivessem chance de erro. Então, meu prêmio vai ser 25% perfurando ou 75% vendendo. E aí eu teria um prêmio esperado máximo. Qual seria o maior valor, o prêmio máximo desse resultado? Seria 25% de 700, 175, e 75% de 90, aproximadamente 68. Então, o prêmio máximo desse experimento, se essas probabilidades fossem incríveis, 242,5. Por que a gente faz isso?
Porque a gente usa esse valor para calcular se vale a pena ou não fazer a experimentação. Qual o valor dessa experimentação? A gente chama isso aqui de limite superior do prêmio esperado. Seria como se fosse o ganho máximo para um prêmio esperado. Se a gente retirar desse valor o prêmio sem experimentação é aquele que a gente fez lá atrás. A gente encontrou 100 e 90 e decidimos por 100, que era perfurar. Então, o prêmio esperado sem experimentação, na hora que a gente faz o trem assim, de forma, como que a gente faz? Imediata, seria 100. Então, eu vou pegar o prêmio máximo esperado com o valor aqui das informações perfeitas, menos o prêmio esperado no momento imediato, aquele que eu não fiz experimentação nenhuma. O valor que a gente achou foi 142,5, que é 242 esse, menos o prêmio esperado que a gente fez sem experimentação, no início do nosso problema. Esse valor aqui é o valor da experimentação. É o valor que a gente usa para ver se vale a pena ou não. Por quê? O custo da nossa experimentação é 30 mil. E a possibilidade de ganho que eu posso ter com isso é 140, a variação é de 142. Aí a gente vê, esse valor é o possível ganho máximo que eu posso ter, é o ganho máximo que eu posso ter. Porque, fazendo essa análise, é a variação máxima entre os dois prêmios, os melhores prêmios que eu posso ter. Entre o prêmio sem experimentação e o melhor prêmio que eu posso conseguir. Se esse valor for maior que o custo da experimentação, o custo da nossa experimentação é o custo de fazer a pesquisa sísmica, 30 mil. 142 é maior que 30 mil? É. Opa, então talvez valha a pena fazer essa experimentação. Porque essa experimentação custa 30, mas eu tenho uma chance de ganhar a mais 142. Ah, não. Esse valor é menor. Digamos que esse valor aqui desse 20. Eu vou ter um custo aí de 30 mil para ganhar no máximo 20 a mais. Vale a pena gastar 30 para ganhar 20? Não vale. Então, eu não faço a experimentação. Como esse valor aqui é bem superior ao custo, 142 é a chance que eu posso ganhar a mais do prêmio, porque, olha, eu estava ganhando 100 mil, mas eu tenho a chance, na melhor das circunstâncias, de ganhar 243. Então, existe uma variação aqui de 143 mil. Eu vou ter um custo de 30. Será que vale a pena gastar 30 para ganhar 143? Opa, eu não sou trouxa, né? Talvez valha a pena fazer experimentação, sim. Ou esse valor aqui é 15. A 15 é o que eu posso melhorar de ganho e o custo é 30. Ah, para quê? Eu vou melhorar muito pouco comparando ao gasto que eu vou ter. Não vou mexer com isso, não. É mais ou menos isso que é o cálculo do valor da informação. Como 142 é maior que 30, a empresa, Goffbrook, talvez analise que vale a pena fazer experimentação, porque a chance dela ganhar é alta. E a variação entre esses dois parâmetros também é alta. Talvez se a variação fosse pequena, talvez fosse 40 mil, talvez a empresa ainda não decidisse. Ah, não, 40 mil ainda a diferença é muito pequena. Lembra que isso aqui é análise de decisão. A gente tem que usar parâmetros para dizer objetivamente sim ou não. Mas na vida real, a gente sabe que não funciona assim. Às vezes, ganhar 40 para perder 30, você está ganhando só 10. Será que 10 vale a pena? Mesmo ou não? Pelo custo que eu vou ter, pelo dispêndio de energia, pelo tempo. Enfim, aqui a gente cria um ponderador, porque é matemática, né? É exata. Então, eu sou obrigada a dizer um parâmetro para dizer sim ou não, um dado limite. Mas na vida real, a gente sabe que não é assim. Vamos continuar. Aí, como que a gente calcula esse valor? A gente vai multiplicar a probabilidade da descoberta com o valor esperado dessa descoberta e somar para assim ter o valor. Então, por exemplo, olha, a descoberta desfavorável era 70% e a descoberta favorável era 30%. O prêmio, no caso desfavorável, seria o caso de não ter petróleo, o meu prêmio é de 90 mil. Agora, no caso de ter petróleo, é de 300. Na verdade, aqui eu não estou colocando o custo da experimentação. Eu teria que tirar aqui 30 mil de cada um, que é o custo da experimentação. Mas eu não fiz isso, porque isso aqui é só para a gente ter uma estimativa. Então, seria 90 vezes 70 mais 300 vezes 30. 153. Esse seria, então, o valor da minha experimentação. O que quer dizer isso? Eu pego o valor que eu acabei de calcular, menos o valor sem fazer experimentação, que é 100.
a chance de eu aumentar o meu ganho é de 53. Contudo, como eu tenho custo, eu tenho que fazer 53 menos 30, que é o custo, daria 23. Faltou, viu, gente? Aqui a gente considera 90 menos 30 e 300 menos 30. Então, vai ser 53 menos 30, que é o custo da experimentação. Então, a minha chance de aumentar o meu ganho é 23. Mas aqui ele está comparando isso diretamente com o custo. Ou seja, como 53 é maior que 30, a experimentação deve ser realizada. Se eu tivesse tirado aqui 30 e tirado 30 aqui, eu não compararia com o custo, eu ia comparar com zero. Se na hora de fazer esse cálculo o valor é maior que zero, significa a possibilidade de ganho que eu tenho, já retirando o custo. Ou seja, quando eu tiro 30 aqui, enquanto o resultado 23, 23 é a possibilidade que eu tenho de ganhar a mais. Sem experimentação, eu ganho 100. Agora, 53 menos 30 dá 23. Se eu fizer a experimentação, eu posso aumentar esse ganho de 100 para 123. Como que a gente vai agora decidir? Agora entra a árvore de decisão. Vamos lá. Estão vivos aí? Como que tá as coisas? Querem dar um tempo ou quer que siga o barco? São 8h28. Quer beber uma água? O que vocês querem fazer? Pode seguir? Que essa é a última parte. Pode seguir, para concluir o raciocínio. Beleza. O que a gente vai fazer agora é uma árvore. Vocês já fizeram árvore genealógica na escola, né? A gente começa com o pai. O pai tem 2 pais, que é a mãe e o pai dele. Que tem 2 pais, que é a avó e o avô paterno, a avó e o avô materno. Não é assim que a gente faz árvore genealógica? Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Isso aqui é uma árvore de decisão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer... Gente, o microfone aí, olha o microfone. Depois da plaquinha. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter nós, que são nós ou de eventos aleatórios ou nós de decisão. O que quer dizer isso? Quando você está num nó, você pode ter várias possibilidades. As suas possibilidades podem ser as decisões que você vai tomar. No nosso exemplo são perfurar ou vender. Ou você pode estar num nó de evento aleatório, que aí você está sujeito a um acontecimento de um estado de natureza. Quais são os estados de natureza que você tem? Um evento favorável ou um evento desfavorável, isso é um estado de natureza. Pode acontecer tanto favorável quanto desfavorável. Outro evento de natureza. Na hora de perfurar, o terreno pode ter petróleo ou o terreno pode estar seco. Também é um estado de natureza. Então, toda hora que a sua decisão for de um evento aleatório, você põe uma bolinha. E toda vez que sua decisão for uma decisão sua, entre sim ou não, você vai pôr um quadradinho. E para ligar esses nós, a gente usa retas que a gente chama de ramificações. Então, vamos começar. Primeiro, eu coloquei aqui em etapas, tá? Primeiro passo. A gente vai representar aqui linhas verticais, que a gente vai dar um espaço igual entre elas. Essas linhas são posicionados os nós da nossa árvore. Então, para ser mais eficiente, a quantidade de linha deve ser igual ao número de decisão que a gente deve tomar, mais as decisões aleatórias que envolvem os estados de natureza, mais um. Então, na representação dos nós, deve seguir sua classificação. Decisões que são tomadas por nós, são nós de decisão. Aí a gente usa quadrado. Decisão que são eventos aleatórios, a gente representa como bolinha, certo? Ou círculos. Então, vamos pensar, quais são as decisões que a Gopher Broke pode tomar? Ela pode, primeiramente, decidir fazer uma pesquisa ou não fazer a pesquisa. Isso é uma decisão aleatória ou uma decisão da empresa? Da empresa. Da empresa. Então, eu uso um nó quadrado. Então, essa é uma decisão. Ela pode estar num evento favorável, num cenário favorável ou desfavorável. Aí eu uso um nó de quê? Bolinha ou quadrado? Bolinha? Bolinha, porque eu não tenho como saber se o ambiente vai ser favorável ou desfavorável, certo? Dado que o ambiente foi favorável ou dado que ele foi desfavorável, a empresa pode decidir entre perfurar o terreno ou vender o terreno. Isso é uma decisão da empresa ou uma decisão aleatória? Da empresa. Da empresa. E dado que ela perfurou, ou não perfurou, pode ter petróleo ou pode não ter petróleo. E ter ou não ter petróleo é uma decisão aleatória ou é uma decisão da empresa? Aleatório. Aleatório. Então, repare, eu tive 4 decisões
entre aleatórias e decisões da empresa. Para representar, a gente usa essas decisões mais 1. Então, eu vou fazer 5 linhas verticais. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 4 primeiras linhas, eu represento os nós. Foram esses nós que eu acabei de falar das decisões. São as decisões que a empresa passa. A última linha, a gente representa o valor esperado, que é baseado nessas decisões, à medida que eu for caminhando nessa árvore, qual é o valor esperado? Então, eu representei 4 linhas para as decisões e a última linha para o resultado. Vamos começar a representar. Segundo passo, a gente vai desenhar a árvore de decisão com os nós de decisão, quadrados, e os nós de aleatoriedade, que são círculos. E vamos ligar esses nós através de linhas. Então, a nossa primeira decisão é fazer ou não fazer a pesquisa, ou seja, gastar ou não gastar dinheiro com um evento sísmico. Então, o nosso primeiro nó é uma decisão da empresa e ela pode realizar o levantamento sísmico ou não realizar o levantamento sísmico. Isso cabe à empresa decidir. Dado que ela decidiu fazer o levantamento sísmico, eu cheguei num segundo nó. Esse segundo nó me diz a situação. A situação pode ser favorável ou a situação pode ser desfavorável. O fato de ser favorável ou desfavorável é um nó de aleatoriedade, não tem como eu determinar. Então, eu uso um círculo. Se for desfavorável, a empresa tem que decidir se ela vai perfurar ou vender. Aí é um nó de decisão, um quadrado. A mesma coisa, se for favorável, ela tem que decidir se ela vai perfurar ou vender. Um nó de decisão, quadrado. Dado que ela realizou o levantamento, foi desfavorável e ela decidiu perfurar. Se ela decidiu perfurar, ela está condicionada a um evento aleatório, que é, tem petróleo ou não tem petróleo? A mesma coisa aqui, se ela decidiu realizar o levantamento, foi para um cenário favorável e decidiu perfurar. Ela está sujeita a ter petróleo ou não ter petróleo, isso é um evento aleatório. Mas se ela decidir vender ela não tem nenhum nó de decisão aleatório, porque vender só vai dar para ela um resultado, que é 90 mil mediante ao custo que ela teve antes. A mesma coisa aqui, sendo desfavorável ou favorável, se ela decidir vender, o resultado não passa por nenhum evento aleatório, ele é direto. Agora, isso aqui é se ela fizer a experimentação. Essa parte de cima, essa rama toda aqui de cima, é se ela realizar o experimento. Agora, se ela tomar decisão de imediato, ela não quer realizar experimento nenhum. A decisão vai ser na hora. Se a decisão for na hora, eu não tenho essa variação para evento favorável e desfavorável. Eu vou para um nó de decisão que é ou eu perfuro ou eu vendo. Se eu perfurar, eu estou sujeita a ter petróleo ou não ter petróleo. E aqui eu estou nas probabilidades iniciais, porque não tem como eu melhorar essas probabilidades. São as probabilidades iniciais do problema, porque a minha decisão foi imediata. Ou eu decido vender e ganho 90 mil vendendo. Só que nessa situação que a gente está fazendo essa parte de baixo aqui, ela não teve o custo de fazer o levantamento sísmico, que foi 30 mil. Isso aqui é a primeira montagem. Segunda montagem, que é o terceiro passo. Agora a gente vai colocar o prêmio esperado de cada decisão nas ramificações. Em seguida, a gente vai somar os resultados seguindo as ramas. E aí a gente vai ter o prêmio esperado para cada decisão dessa. Então, vamos lá. Ó. Se eu realizar o levantamento sísmico, eu tenho um custo de 30 mil. A situação favorável e desfavorável já custou 30 mil aqui. Então, aqui elas não vão valer nada. Se depois que eu tive esse gasto de 30 mil, eu posso perfurar ou vender. Se eu perfurar, a chance, o meu ganho é de, decidindo perfurar, é de 700 mil. Decidindo vender, o meu ganho é de 90 mil. Só que, se tiver petróleo, quanto que eu ganho? Na verdade, se eu perfurar, mentira, o custo de perfurar é 100 mil e a chance de eu vendendo, eu ganho 90 mil. Agora, eu tendo esse custo de 100 mil e achei petróleo, eu ganho 800. Se eu perfurar e não achar nada, eu não ganho nada. E aí vai de rama a rama. Então, olha aqui, ó. Primeiro, realizei o levantamento, gasto 30 mil. Se o evento der favorável ou desfavorável, eu não ganho nada. É zero, não tem mais custo nenhum, nem ganho nenhum. Contudo, se for desfavorável, eu posso perfurar, gastando 100 mil, ou vender. Se eu perfurar, eu tenho a chance de ganhar 80, achando petróleo, 800, achando petróleo,
ou 0 não achando nada. A mesma coisa. Deu favorável, eu perfurei, eu posso ganhar 800 achando petróleo ou não ganhar nada. Ou vender. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Gastei 30 mil. Não ganhei nada no desfavorável. Gastei mais 100 mil. Então, gastei 130 mil perfurando. Mas se eu achar petróleo, eu ganho 800. Então, 130 negativo com 800 positivo, 670. Gastei 30 mil. Não ganhei nada. Perfurei, perdi mais 100. Então, 130. E não achei nada, menos 130. Perdi 130 mil. Fiz o levantamento, gastei 30 mil. A chance foi desfavorável, 0, mas depois do levantamento eu decidi vender. Então, 30 mil mais 90, menos 30 mil mais 90, eu ganhei 60. Fiz o levantamento, chance favorável. Então, menos 30 mais 0, menos 30. Perfurei, menos 130. Achei petróleo, 670. Fiz o levantamento favorável, perfurei, só que não achei petróleo, menos 130. Fiz o levantamento, foi favorável, mas decidi vender, 60. Agora, não fiz levantamento, então não tive custo nenhum, 0. Perfurei, 100 mil. Achei petróleo, 800, 700. Perfurei, não achei petróleo, menos 100. Decidi vender, 90. Essa matriz aqui, ó, esse ramo de baixo é a tabelinha inicial que a gente tem, só que a gente tem essa tabelinha na forma de uma matriz. Aqui eu estou apresentando essa tabelinha na forma de um ramo, né, numa árvore. Então, essa parte de baixo aqui seria o evento sem experimentação, análise sem experimentação, e a parte de cima, análise com experimentação. Vamos ver se vale a pena ou não, porque agora, todo nó aleatório que a gente tiver, a gente vai calcular o valor esperado. O que é o valor esperado? Para cada nó que eu tenho uma probabilidade de acontecer o evento. Por exemplo, esses nós que estão petróleo e seco, eles têm probabilidades diferentes. No caso do evento ser desfavorável, eu tenho uma probabilidade de achar petróleo e uma probabilidade do terreno estar seco. No caso do evento ser favorável, eu tenho uma probabilidade de achar petróleo e do terreno estar seco. E no caso de eu não fazer pesquisa nenhuma, eu tenho as probabilidades iniciais de ter petróleo e do terreno estar seco. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. A probabilidade de acontecer um evento desfavorável e a probabilidade de acontecer um evento favorável. Então, agora eu vou colocar nesses nós de aleatoriedade, que são esses círculos, as probabilidades. Então, eu vou pôr aqui, na segunda aqui, ó, no segundo ramo aqui, e vou pôr aqui nos últimos ramos. Então, ó, colocamos as probabilidades. Então, ó, as probabilidades que a gente calculou. Evento desfavorável, tem petróleo, vai para 14%, não tem petróleo, vai para 86%. Evento favorável, encontrou petróleo 50%, não encontrou 50%. Probabilidades iniciais, sem fazer nada. 25% de achar petróleo contra 75% de não ter nada. E essas probabilidades são as probabilidades de acontecer um evento desfavorável, 70%, ou favorável, 30%. Agora, a gente faz os valores esperados. Eu vou pegar cada valor esperado mediante de um nó, de um ramo, e multiplicar com a probabilidade dele acontecer. Então, eu vou pegar 670 vezes a probabilidade de ter petróleo nessa situação, menos 130 vezes a probabilidade do terreno estar seco. E vou somar esses dois para ter o valor esperado. Então, nesse nó, o meu valor esperado vai ser o seguinte. Vamos lá, vamos agora apresentar isso como valores esperados. Essa primeira parte que a gente fez aqui foi só construir a árvore. Agora, a gente vai calcular os valores esperados. Para a gente chegar na análise, depois que a árvore está pronta, a gente vai indo da direita para a esquerda. Então, a gente vai pegar agora os resultados e as probabilidades e vai caminhando nó a nó. À medida que a gente foi chegando em conclusões, a gente vai escrevendo em cima do nó o resultado dessas conclusões. Então, vou começar. 670 vezes essa probabilidade, mais menos 130 vezes essa probabilidade. Eu coloquei isso aqui de verde. Deu 15,6 negativo. Esse resultado eu vou colocar em cima desse nó F. Vou colocar ele aqui. Eu vou comparar esse resultado com o prêmio do de baixo. O prêmio de baixo é quanto? 60. Como eu estou num nó de decisão, eu tenho que decidir se eu prefiro vender ou perfurar nessa condição. Se eu vender, eu ganho 60. Se eu perfurar, eu vou ter um valor esperado de menos 15. Eu vou preferir ganhar 60 ou menos 15?
comparando os dois? Eu vou preferir 60, que é maior que menos 15, né? Ou eu perco 15.600 ou eu ganho 60 mil. O que é melhor para mim? Ganhar 60 mil. Então, o que eu faço? Eu vou anular esse ramo, porque esse ramo aqui tem um valor esperado pior do que o outro ramo. Nesse nó de decisão, eu vou preferir optar por vender do que por perfurar. Quando a gente faz esse tipo de decisão, quando a gente quer eliminar o nó, a gente usa duas barrinhas. Duas barrinhas significa que eu eliminei o nó. Como 60 é maior que menos 15,6, eu escrevi o contrário, né? Menos 15,6 é menor que 60, mas é a mesma coisa. Eu decido não perfurar. Neste nó, eu prefiro vender e o meu ganho esperado é de 60. Vamos continuar. Vou para essa parte de baixo agora. Se acontecer um evento favorável e eu perfurar e achar petróleo, o valor vai ser 670 vezes a probabilidade de achar petróleo de 50%. Contudo, eu posso não achar petróleo e o custo que eu vou ter de 130 mil vezes a probabilidade de não achar petróleo, que também é 50%. Quando eu faço essa probabilidade vezes esse valor vezes essa probabilidade e somo, eu tenho o valor esperado de 270. Eu vou escrever esse valor esperado em cima do nó G. 270. O outro nó, se eu tomar a decisão de vender, eu vou ganhar 60. Vou comparar 270 com 60. Eu prefiro ganhar 270 ou eu prefiro ganhar 60? 270 maior que 60, então eu vou anular o nó de vender. Então, nesse nó eu vou preferir perfurar. Então, eu vou botar duas barrinhas e o valor esperado vem para 270. A mesma coisa eu faço para o último nó. Só que antes de fazer o último nó, vamos continuar essa decisão até chegar aqui. Agora eu tenho dois valores esperados, em cima do nó C e em cima do nó D. Eu tenho o valor esperado 60 e o valor esperado 270. E ambos com probabilidades distintas. Se o evento for desfavorável, a chance é de 70%. Se o evento for favorável, a chance é de 30%. Vou fazer 30% vezes o valor 270 e 70% vezes o valor 60. Eu vou ter, então, um valor esperado de 123, que vai ficar em cima do nó B. Eu vou comparar esse valor agora com o valor aqui de baixo. Mas para eu comparar com o valor aqui de baixo, eu vou ter que resolver esse ramo de decisão. Então, agora eu vou vir aqui para baixo para resolver essa parte da árvore. Se eu não decidir fazer o experimento e resolver perfurar, eu tenho a chance de 25% de achar petróleo, que vai me dar um ganho de 700, ou a chance de 75% de não achar petróleo me dá um prejuízo de 100. Então, o valor esperado vai ser 700 vezes 25, menos 100 vezes 75. Então, o valor esperado desse nó é 100. Eu venho aqui e escrevo em cima do nó H o valor 100. Isso se eu decidir perfurar. Agora, se eu decidir vender, o ganho é de 90. Entre 100 e 90, eu vou preferir o quê? 100. Então, 100 é maior que 90. Eu vou eliminar a opção de vender e nesse nó eu prefiro, então, perfurar. Isso aqui foi o que a gente fez no início do nosso problema, que foi a situação de imediato. A gente teve dois resultados, que foi 100 e 90, a gente preferiu perfurar, que era maior que 90. Agora eu estou na última decisão, se vale a pena fazer o levantamento ou não. Eu tenho aqui um ganho aproximado de 123 e um ganho de 100. Como é um nó de decisão, eu só comparo valores. 123 e 100, o que é melhor? Ganhar 123 ou ganhar 100? Ganhar 123. Então, nesse último nó, como 123 é maior que 100, eu elimino a decisão de não realizar o levantamento sísmico. E chego na conclusão que eu vou fazer o levantamento sísmico e a chance de um valor esperado do meu ganho é de 123. Então, eu vou fazer o levantamento sísmico com uma chance de ganho esperado de 123. Isso pode dar favorável ou desfavorável. O que vai acontecer aqui para frente é tudo aleatório. Mas baseado nessas probabilidades, a melhor escolha que eu posso ter é 123. E se vocês verem bem, 123 foi o valor que eu disse para vocês lá atrás, que era o valor da experimentação. Vocês lembram que estava dando 53? Aí eu falei, gente, se vocês tirarem o custo do levantamento sísmico, 53 menos 30 dá 23. Seria o valor adicional que a gente pode ganhar fazendo ou não a experimentação. E foi exatamente 23. Qual o valor adicional que essa empresa pode ganhar fazendo a experimentação? 23.
Então, isso aqui é um exemplo. A decisão vai ser fazer o experimento e ganhar 23. E poder ganhar a mais 23, ou seja, ganhar ao todo 123. Deu para entender? Deu, né? Quero ver de fazer, né, professor, o exercício. Eu sei que tudo tem um porém. Mas é porque na hora de eu explicar, eu tenho que explicar todos os detalhes. Mas na hora de fazer é muito tranquilo. O que eu estou pretendendo fazer agora? Vou dar um intervalo, que são 8h48. São 8h50. Vou dar um intervalo de 20 minutos. 10 para as 9 eu volto. E aí a gente vai fazer junto esse exemplo aqui. Pode ser? Pode. Então, Pode. beleza. Eu vou dar um stop aqui na aula. 9h10, né, professora? 9h10. Vou dar um stop na gravação.